Oi pessoal, vamos voltando para começar mais uma aula. Hoje vamos falar sobre o capítulo 13, se não me falha a memória, ok? E quem não tem ainda o livro, ainda temos livros disponíveis, é R$10, do livro do R6 Pro, o segundo caderno, Verdade Sincera da Fé Cristã. Então quem quiser, interessados, podem procurar a Luísa ou o Axel, que eles podem pegar o dinheiro e trazer o livro para vocês, tá bom? Eu gostaria de chamar o reverendo Tiago e orar por ele mais uma vez, para que ele dê uma excelente aula, que eu não duvido que ele vai fazer. Nossa, que parece até TCC, gente. Então vamos orar pelo Tiago, beleza? Senhor Deus Todo-Poderoso, abençoe Tiago, Senhor, que ele dê uma belíssima aula, meu Deus. Senhor, que ele fale só o que o Senhor aprovar. Que ele fale, Senhor, e que o Evangelho fique exposto, mesmo nesse tempo, meu Deus. Que o seu nome seja agradecido e que possamos aprender mais sobre o seu Evangelho e sobre as doutrinas teológicas, Senhor. Que a gente possa aplicar as coisas no nosso dia a dia, meu Deus. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmão. Uma vez, confesso que eu estava mais confortável ainda agora. É pelo tema. É um tema difícil, é um tema complexo, não é um tema simples, até por conta de algumas culturas atuais das nossas dias, eu acho. Algumas culturas atuais e alguns entendimentos dos nossos dias acerca dessa temática. Eu creio que vocês no domingo passado estudaram sobre Satanás. Está gravando, né? E hoje vou estudar sobre demônio. Confesso que é um tema que eu, ao longo da minha caminhada, me debrucei, obviamente, pouquíssimo, né? E assim, quando o Douglas falou comigo, você está confortável com o tema? Eu falei, nunca. Um tema desse? Nunca. Mas vamos lá. Então, o capítulo 13 ele vai falar sobre os demônios, que são esses seres caídos, anjos caídos, enfim. O tema de demonologia, que é o estudo sobre, tem na teologia, o estudo sobre demônios, é muito complicado. É muito complicado por várias razões. Então, inevitavelmente ou invariavelmente, quando a gente for falar desse tema, a gente precisa, sobretudo, ter em mente muito claro a autoridade e soberania de Deus. Os demônios, eles não agem porque eles, da forma como eles querem. Visto, por exemplo, no caso de Jó, né? No livro de Jó, a partir de uma autorização prévia de Deus é que começa aquela aprovação de dimensões gigantescas na vida de Jó. Então, dentro desse escopo, a gente precisa também entender o estudo acerca dos anjos. Vocês já passaram por isso também, acredito eu. Acho que não, vai vir ainda, né? A Cristologia, o estudo sobre Cristo e o Reino de Deus. Isso só para citar alguns, né? Essa ideia do estudo acerca de demônios, ele ganha muita força no período interbíblico, ou seja, aqueles 400 e poucos anos em que Deus não levantou o profeta sobre Israel. Então, você não tem muito essa realidade no Antigo Testamento. De repente, você começa no Novo Testamento com uma série de atividades nesse sentido, né? Pessoas endemoniadas, o demoniado de Gadara, quase não sai. Você tem jovens possessos, você tem homens, a menina lá fazendo revelação em Atos. Então, no Novo Testamento vai ter vários episódios desses que no Antigo Testamento você não tem. Então, essa cultura de estudo, fica mais presente no Novo Testamento. Os demônios se opõem e tentam destruir toda a obra de Deus.
Então, assim como Satanás induziu Eva a pecar contra Deus, ele também induziu Jesus a pecar para que falhassem em sua missão como Messias. Concorda? Tentação de Jesus. A ideia ali não era não outra a não ser que Jesus falhasse na sua missão de Jesus, né? De morrer pelos nossos pecados, de ser 100% homem. Tanto que as tentações foram todas na mesma ótica bíblica, só que com aplicações equivocadas. Então a tática de Satanás e os demônios são usar as mentiras, o engano, o assassinato, ou qualquer outra espécie de atividade destrutiva para provocar que as pessoas abandonem Deus. Vou dar dois exemplos de apóstolos. E a gente vai ver mais à frente a diferença entre possessão e influência. Ó! Eu ia fazer uma piada, mas melhor não. Melhor. Ainda mais tá gravando. E aí você tem uma diferenciação grande entre esses dois termos. Mas, por exemplo, você tem os evangelhos, 2 episódios de influência dos apóstolos. Um é em Pedro. Lembra? Quem diz o povo que sou, tu és o Cristo de Deus vivo, tu és Pedro, sobre essa pedra ficarei na igreja e tal, e logo depois eles falam assim, eu vou morrer, eu vou para a cruz. E aí Pedro estava cheio de si, né? Ele fala assim, não, vai não, nós não vamos me deixar. E aí a resposta não foi nem sangue nem carne que te revelou, foi o Espírito. Agora qual é a resposta? Passa para trás, Satanás. Né? E ele fala assim, nossa, Pedro ficou endemoniado. Não ficou não. Porque endemoniado é como se ele perdesse as suas faculdades, né? Nesse caso ele foi tentado. E aí Jesus, conhecendo o coração, percebeu a tentação e foi direto na raiz do problema. E o outro foi Judas. Judas, a palavra de Deus diz que o Satanás entrou na vida de Judas e Judas saiu e foi vender Jesus pelas moedas de prata. Então, essa influência é para que as coisas não aconteçam de acordo com a vontade de Deus e que nos afastem. E aí sim os cristãos, já respondendo lá no final, né? A pergunta do livro. Nesse nível nós somos sim, enquanto cristãos, influenciados de alguma maneira por essas entidades, né? Mas não possuídos por ela. Até porque a Bíblia diz que maior que está dentro de nós do que o que está no mundo. A casa não está vazia, né? A gente é templo, habitação do Espírito Santo. Então, possuir não possui. Mas, e aí tem um livro do Edir Macedo, que é Santos Orixás e Outros Demônios, um negócio assim. O título do Caboclo Orixás. Enfim, não sei porque estudou tanto sobre isso, mas vamos lá. E aí tem um capítulo do livro em que ele diz que ele fala sobre possessão de crente. E diz que é possível. Fonte, vozes da cabeça dele. Né? Não tem na Bíblia. Você não vai encontrar em nenhum texto do Novo Testamento dizendo que pessoas crentes são endemoniadas. Pelo contrário, você sim tem a tentação por parte de Satanás e seus anjos, seus demônios, quebrou, Satanás e seus demônios, e engraçado que a gente faz a piada, mas no áudio não sai lá, né? Ninguém entendeu que foi um copo que quebrou na cozinha. E aí, a gente sofre influência. Tanto que quando Paulo vai orientar nas cartas, por exemplo, Paulo e os outros apóstolos vão orientar nas cartas, eles não falam assim, olha, Tiago, se tiver alguém doente, chama os presbíteros, impõe a mão e expulsa o demônio que está lá. É isso que está lá no texto, Tiago? Não, se tiver alguém doente entre nós, chama os presbíteros, estenda as mãos, ore e Deus salvará, né? Ou curará. E a gente precisa ter também a questão de cura, mas isso é para um outro capítulo. Mas a cura também, ir para o céu também é cura, né? Acaba o sofrimento. Mas isso não é o caso agora, né? Ou você não vê Paulo falando nas cartas dele para as igrejas, falando assim, olha, se algum irmão
pecar contra você, expulsa o demônio. Ou se você tiver alguma doença, repreende o demônio da doença. Não tem isso, porque o cristão ele trabalha numa outra plataforma. Né? Como nós não somos possuídos, a nossa luta é para não deixar ser tentado. Voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, nos fortalecer através da palavra, da oração, e viver, e aquilo que a gente entende que é errado, mudar. Então, nem tudo dá para jogar na conta do diabo. Pausa dramática. Nem tudo dá para jogar na conta do diabo. Nem tudo a gente pode dizer que nós estamos isentos das nossas responsabilidades. As ações acontecem, isso são bíblicas, mas com o crente não. Mas vamos caminhar um pouquinho mais. Os demônios eles são limitados pelo poder de Deus e pelo controle de Deus. Na área do conhecimento, não devemos pensar que os demônios podem conhecer o futuro ou que eles possam ler nossa mente ou conhecer nossos pensamentos. Em muitos lugares do Antigo Testamento, o Senhor revela-se como Deus verdadeiro em contraposição a deuses das nações pagãs. Por exemplo, Isaías 46 diz assim: lembre-se das coisas. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Viu a diferença? Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos do que ainda virá. Nem mesmo os anjos conhecem o tempo do retorno de Jesus, está aqui em Marcos. E também não há indicação nas Escrituras que eles, ou os demônios, conheçam qualquer outra coisa a respeito do futuro. E aí a gente vê uma série de pessoas nos nossos dias vendendo esse tipo de informação. Porque a gente é curioso, a gente é ansioso, a gente quer saber o futuro. Né? Por isso que se dá dinheiro para alguns. Né? As revelações. Né? E aí ontem eu estava vendo um vídeo de stand-up. E o rapaz estava contando a história que ele estava para casar e um amigo dele foi na vidente saber se o casamento do amigo ia dar certo. Ele nem sabia que tinha terceirização de vidência. E aí ele foi. E aí falou, ela falou que está acontecendo um negócio muito ruim, mas só pode falar para você. Aí ele foi lá encontrar com a mulher. Chegando lá, a mulher falou, olha, seu casamento vai acabar e sua mulher vai lhe trair. Aí você vai ter um filho que era um problema teu do passado, voltou para te atormentar, enfim, fez aquela coisa. Resultado, de fato a mulher traiu, de fato ele separou, mas não teve filho. Aí ele voltou lá. Mas a senhora errou, não tive filho. Né? Não. Eu tive a visão do que ia acontecer, mas você mudou as coisas porque você sabia. Aí deixa eu ver se eu entendi. Então se a senhora acertar, eu não fiz nada. Se a senhora errar, a culpa é minha. Que mudei as coisas. Não, se ia acontecer, tinha que acontecer. Era uma peça de humor, né, um stand-up, mas é de fato essa ideia. E tem uma ideia vindo para dentro das igrejas também nesse sentido, com as revelações. Ou com as determinações. E ele fala assim, não, mas você não teve fé. Né? Mas você não fez. Você... enfim. Mas vamos voltar para o nosso tema do demônio. Nossa relação, ou melhor, qual a relação que tem a nossa existência com essa existência deles. Algumas pessoas são influenciadas por uma cosmovisão muito naturalista, que diz que não existe nada que seja que não seja possível tocar. Então, não existe anjo, não existe demônio, não existe Deus, não existe nada. Porém, as Escrituras nos dão um relato verdadeiro do mundo como ele realmente é. Então, temos que levar a sério sua descrição com um intenso envolvimento demoníaco na sociedade humana. Nosso compromisso com os 5 sentidos meramente nos diz que temos algumas deficiências na nossa capacidade de entender o mundo. Ou seja, nem tudo a gente consegue entender a partir dos nossos 5 sentidos. Audição, olfato, paladar, tato e
Audição, tá. Visão, né? É que a minha não, essas coisas, eu acabei, obrigado, tá? Visão. Então, nem tudo a gente consegue a partir disso. Só que a gente acha que o mundo gira em torno dos nossos sentidos. De maneira que o culto foi bom quando eu senti algo. Já ouviram falar isso? Foi muito bom, eu senti a presença de Deus, no sentido de arrepio, no sentido de lágrima, e não no sentido de a palavra foi lida e explicada. Hoje o culto não foi bom não, porque eu não senti nada, né? Então o padrão passa a ser os nossos sentidos. Da mesma maneira, a Bíblia nos ensina que esses nossos sentidos são limitados, que existem coisas que nós não sentimos, mas que são verdadeiras. Mas em que espécie de atividade de demônios estão envolvidos hoje? Há uma característica distinta que vão nos capacitar a reconhecer a atividade demoníaca quando isso ocorrer. Como é que a gente sabe o que está acontecendo? A gente falou no início, quando isso nos está afastando da vontade de Deus, ou de fazer a sua obra. Nem todo mal e pecado cedem ou procedem de Satanás, demônios, mas em alguns casos sim. Se temos a visão da ênfase global das cartas do Novo Testamento, percebemos um pouco do espaço dado na discussão dessa atividade demoníaca. Então você vai ver que em alguns casos era ação, e em outros casos era pecado. Por exemplo, mulher no poço da fonte da água da vida, lá, de João 4. Jesus não fala assim, olha, você está cheio de capeta, está cheio de demônio. Não. Assim, você precisa voltar a entender quem é o Senhor. E aí ela vai ter aquela pergunta lá de qual monte deve orar, deve adorar a Deus e tudo mais. Então ali era uma questão de confrontamento de uma prática que ela tinha errada. E ninguém atribui nada a ninguém a não ser a ela naquele momento, concorda? Em outros casos, doenças a mesma coisa. Em outros casos não. Você vai ter um jovem possesso, uma mulher possessa. Então existem diferenciações, nem toda doença e nem todo pecado procede de Satanás. Quer ver um exemplo? Pegar um exemplo dos nossos dias. A pessoa come como se não houvesse amanhã. Não pode ver um pacote de açúcar que come igual sei lá, farinha. E aí descobre que é diabético. O inimigo está furioso. Os demônios fizeram com que eu ficasse diabético. Não. Foi uma escolha sua viver de forma que a sua saúde vai. Por exemplo, vamos sair daqui hoje e aí todo mundo vai comer eu não sou muito chegado a feijoada, mas vamos lá, vou comer uma feijoada. Vamos chegar às 6 horas para o culto à noite, quem conseguir levantar, vai comer com força, não é botar um pratinho não, comer igual crente. E aí vai chegar à noite aqui todo mundo assim, passando mal, indigestão, alguns não vão conseguir nem levantar, vai dar sono, aí vai dormir depois da feijoada, aí diz lá os antigos que ia dar pesadelo, e aquela coisa toda, ou então, aí começa a ter que sair para algum lugar essa feijoada, e acaba com o clima do culto. Enfim, a culpa é da feijoada? Você optou por encher a barriga de feijoada no domingo de tarde. Né? Mas eu até brinquei com o Douglas ainda agora. O Douglas, quem estava ali na mesa, né? Falei assim, Atos atrapalha o meu projeto Fitness 2021. Porque eu chego aqui, tem cafezinho, tem bolo, tem pão recheado, tem não sei o que, de vez em quando tem bolo de cenoura, né, Ju? Que vem lá da casa do Alê. E aí eu falo assim, gente, não posso ir lá, por isso que eu venho pouco aqui. Porque se eu ficar vindo todo domingo, eu saio daqui rolando. A culpa é da família do Alê que faz o bolo de cenoura? Não, sou eu que como tudo sozinho.
Ah, não, o capeta chegou lá na casa e mandou esqueci o nome da tua mãe, a Carla. A Carla fazer um bolo só para ser pedra de tropeço na vida saudável do Reverendo Tiago. Não. Então, a gente precisa separar muito bem as coisas. E às vezes isso não acontece. Principalmente, eu estou usando alguns exemplos de doenças físicas, porque quando chega nas doenças psicológicas, aí que o negócio desanda. É doença do mesmo jeito. E aí a gente às vezes encontra, eu tive uma experiência triste na igreja que eu pastorei. Assim que eu cheguei na igreja, na primeira igreja, como pastor ordenado, aí era mês do lar, mês da família, pretendo essas coisas, mês de um monte de coisa. E aí maio era mês da família. Então cada domingo ia vir um pregador de fora. A chance de isso dar errado é assim, 99%. Né? E aí um irmão chegou antes do culto para mim e falou assim: Reverendo, quem te convidou foi o diácono fulano de tal. Se for o mesmo do ano passado, só falou besteira. O presbítero falou para mim: mas agora que você me avisa, faltando 5 minutos para começar o culto, que a gente tentava, né, bloquear esse menino, né? Aí começou o culto, aquela coisa tudo, abriu Isaías 53. Falei: não tem como errar, é só ler o texto. E ele foi moído pelas nossas transgressões, castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras foram sarados. O presbítero estava mais dando glória, mas tanto do texto é bonito. E aí ele começou a pregar. E aí ele fez sempre esqueço o nome desse negócio, daqui a pouco eu lembro, que é quando a lógica não resolve. E aí ele chegou, ele tinha uma raiz mais neopentecostal, ele entendia que opressão era possessão maligna. E se você lembra de Isaías 53, ele diz que Jesus foi oprimido na cruz. Já entenderam onde ele chegou, né? Eu falei: meu Jesus, eu já escorrendo por baixo do banco. Se é hoje, com todo carinho, eu levantava, mandava ficar quieto e tocava dali por dentro. Eu falei: não é nada disso, vamos lá, senta aqui, meu filho, senta lá. Mas, primeiro mês na igreja, meia hora de ordenado, não sabia nem mais ou menos o que eu tinha que fazer, olhava para a cara, escrevi tudo assim, eu falei: meu Deus. Graças a Deus, nunca pensei que ia falar isso, mas não tinha visitante, então assim, depois foi fácil resolver, o visitante era só ele. E aí deu para resolver com os membros, falar: não foi isso, Jesus não ficou endemoniado na cruz. Porque a ideia era que qualquer opressão é demoníaca. Não é. Que depressão alguém também já defendeu essa tese aí no Brasil alguns anos atrás, que depressão era possessão maligna. Não é. Amém? Existem casos que sim, mas não é todo. Semelhante, Jesus havia asseverado aos judeus que tinha se oposto de modo obstinado a ele, estavam seguindo o seu pai, que é do diabo. Então, aqueles que estão seguindo contra a vontade de Deus, estão seguindo o diabo. Tem uma pergunta aí também na revista, no livro. Então, alguns podem não ter a consciência de, mas estão. Por quê? Porque ao não seguirem a vontade de Deus e de Cristo que o enviou, automaticamente seguem ao de Satanás. E aí, abre um parênteses do que a gente vê nos nossos dias. O que a gente tem mais visto nos nossos dias? Uma igreja mais preocupada com a forma como as pessoas vivem do que pelo porquê que elas vivem daquela forma. Vou explicar. Quando eu acho, na minha humilde opinião, de que as pessoas deveriam seguir a Bíblia, eu estou falando que as pessoas devem ter uma conduta de acordo com a Bíblia, mas não conhecem quem viabiliza que a gente siga. Ou seja, a gente acaba pregando mais moralidade do que evangelho. A gente não anuncia Cristo que transforma,
mas a gente quer que a pessoa viva como uma pessoa transformada. E aí alguém, eu acho, 2 semanas atrás pregando, eu não lembro quem foi, são 2 nomes que assim, vocês conhecem, um conhece com certeza o cara da região. Eu não lembro se foi o Antônio Carlos ou se foi o Neil Barreto. Olha o que eu ando ouvindo. É isso que eu fico assim, doido. Estou brincando. Não, são excelentes mensagens, eu estou brincando só. É porque tem gente que não gosta da forma como eles jogam muito claro as coisas. Só que, assim, é melhor claro do que inventar a história, né? E ele fala o seguinte: em algumas igrejas se prega Moisés e não Cristo. E eu tive que concordar. Porque a gente ensina a lei sem ensinar a graça. A gente ensina uma vida moral, com as leis morais que não foram abolidas, né, em alguma análise, mas sem apresentar quem dá condições de viver daquela forma. Mas voltemos aqui. Então, em sua primeira carta, João salienta que os atos hostis dos descrentes têm influência demoníaca, ou possuem às vezes origem demoníaca. Ele faz uma afirmação geral dizendo que aquele que pratica o pecado é do diabo. E continua dizendo, 1 João 3, dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Aqui João caracteriza todos os que não são nascidos de Deus como filhos do diabo e sujeitos à sua influência. Quando combinamos todas essas afirmações, vemos que Satanás é visto como o originador da mentira. E quase toda a atividade destrutiva que se opõe à obra de Deus parte dele no mundo de hoje. Então, quem pode vencer e já venceu é Cristo. A gente, já entra o capítulo falar, a gente pegar isso e colocar sobre a pessoa, dizer que ela tem que abrir mão de uma série de atividades que ela está sendo influenciada pelo Satanás e seus anjos, é cruel. É cruel. Mas entender que ela está sob influência quando ela se opõe à causa do Evangelho, faz com que a gente tenha misericórdia pelaquela vida. Não é ela. Assim como não somos nós que nos salvamos, não é ela que vive daquela forma que ela quer. E aí faz todo sentido para nós o que está lá em Romanos, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. Não é com aquela pessoa, não é com aquele determinado líder, não é com aquele determinado grupo, mas é contra principados e potestades, contra os anjos, contra o diabo e seus demônios. E aí chega no termo de possessão. Depois eu dar uma lida geral no capítulo, eu só estou fazendo geral. O termo possessão demoníaca, ele é um termo que aparece pouco na Bíblia, né? Que seria a mesma coisa de falar que a pessoa tem um demônio, não que o demônio tem ela. Entendeu a diferença? Então o termo grego foi traduzido de uma forma mais grave aqui. Do contrário, tem a expressão que fala da influência, que é a demonizomai, porém a Bíblia nunca usa uma linguagem que sugira que o demônio realmente possui alguém. Ele influencia, mas possuir, ser dono, não. Por quê? Teologia. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. O mundo jaz do maligno, mas o mundo não é do maligno. Está sob a influência dele, mas continua sendo de Deus. Quando a gente entende isso, a gente para de ter medo dos demônios e do diabo. Porque às vezes tudo é diabo, às vezes tudo é demônio. E aí é interessante porque Jeremias vai dizer assim: de que se queixa o homem? Queixa-se dos seus próprios pecados. O que faz a gente ficar atribuindo a outro é o nosso ministério adâmico. Ah, Senhor, a culpa não é minha, a culpa é do capeta, a culpa é do vizinho. É difícil ser crente com o meu vizinho, é difícil. Tem gente que parece que veio ao mundo só para desenvolver o fruto do Espírito da gente.
A gente convivendo com ele, a gente começa a ter paz, começa a ter tranquilidade, domínio próprio, porque se não tiver, a gente mata. Na igreja é a mesma coisa. Então, entender que existe sim influência demoníaca para que a gente não faça a vontade de Deus, mas também a nossa responsabilidade humana para entender que nós não somos mais donos da nossa própria vontade, que nós fomos salvos por Cristo e que a partir desse momento nós vivemos de forma diferente. E os nossos problemas, nós resolvemos os problemas de forma diferente, de maneira que a gente não vai ser possuído ou vai ter uma influência que não dê para combater, porque dentro de nós habita o Espírito Santo. Lá no livro do Edir Macedo, ele fala que os crentes são possuídos, porque a base, já falei que é a voz da cabeça dele, e ele falou que via muito na igreja dele, quando tinha a oração da fé, alguns membros de igreja caindo, demoniados. E aí eu te pergunto, o que tem a ver isso? Porque a pessoa pode ser membro da igreja e nunca ter sido convertida por Cristo. A própria Bíblia diz que no final dos tempos muitos chegarão e falarão assim: mas Senhor, em teu nome expeli demônios, falei novas línguas, fiz isso, fiz aquilo. E o Senhor vai falar assim: mas eu não sei nem quem é você. Nunca vi mais gordo. Né? Fez por alguma outra razão aí, mas ó. Em outro momento Jesus vai falar: nem todo mundo que diz Senhor, Senhor é salvo. Tem uns, inclusive, que pelas obras a gente fala assim: esse aí eu estou orando ele por conversão. Às vezes é fundador da igreja. Está há 20 anos lá. Está gravando, né? 20 anos lá. Não tem um fruto. E eu não estou falando fruto de trazer alguém para Cristo, não. É de viver diferente. É fruto de vida. Né? Porque a gente entende que o Evangelho é aquele que faz o que roubava não roubar mais, o que mentia não mentir mais, o fofoqueiro guardar a língua. E aí você vem, o cidadão vem, faz o discipulado, vai no conselho, é recebido, batizado, faz um monte de sim lá quando a gente pergunta, nem está ouvindo o que a gente está perguntando. Ele sabe que a resposta tem que ser sim? É que eu sou muito tradicional, mas tem a vontade às vezes de mudar a pergunta. Que aí o sim vai ser a resposta errada, ele não entendeu a pergunta. Né? Mas só para, sabe, pegadinha, mal de professor. Né? Dá uma pegadinha aqui para ver se. Só para não dar um 10. Gente. Mas por quê? Porque não entendeu que a sua vida precisa ser transformada também. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Né? E que o fruto também não está muito longe dela. Enfim. Então o cristão não pode ser possuído. Não tem como. Não tem na Bíblia nenhum lugar, nem a orientação de que pode, nem algum episódio que mostre que aconteceu. Influenciado sim, possesso não. A maioria dos cristãos, por outro lado, concorda que pode haver graus de ataque e influência demoníacos na vida dos crentes. O crente pode, em certas ocasiões, ficar sob ataque demoníaco mais forte. Outros mais suaves. Observe a filha de Abraão, a quem Satanás mantinha encurvada por 18 anos, de forma que, por causa desse espírito de enfermidade, ela não podia endireitar-se. Lucas 13. Ali era uma possessão, não era uma doença que o remédio resolvesse. Qual é o problema da gente atribuir doença? Tem vários, mas assim, eu acho que os mais graves é que a cura é em oração, não é em remédio. E aí as pessoas largam seus tratamentos. Isso, além de cruel, é criminoso. É a mesma coisa da gente defender que Deus é soberano. Eu vou entrar num tema muito polêmico agora, mas não quer tomar vacina. O Deus soberano instituiu o cientista também. O Deus que controla toda a história, que escreve a história, escreveu que existiria essa forma de se imunizar.
Nós só morremos quando chega a hora, eu concordo. Mas quando eu atravesso a rua, eu olho para os dois lados. Ou não? Sai atravessando sem olhar. É a mesma coisa de viver na pandemia sem tomar vacina. Deus cuida. Deus guarda. Inclusive, achava que eu tinha saído do tema. Inclusive, uma das tentações do diabo a Jesus foi exatamente essa, não foi? Pula. A Bíblia diz que a seu favor Deus dará ordem aos anjos, eles vão te segurar. Outros pegam um texto mais fora do contexto e falam assim: 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, você não será atingido. Irmãos, a gente precisa saber que existem coisas que são influências demoníacas e outras não. Com todo o respeito que eu tenho aos nossos irmãos pentecostais, mas às vezes dá muito ibope a essa prática, né? Algumas igrejas muito dão até um microfone para o capeta falar. Outros atribuem tudo ao diabo. E aí esvazia a nossa responsabilidade enquanto cristãos de ter uma vida santa. A parte de santificação que a gente tem ação também, junto com o Espírito, a gente não vai fazer porque a culpa é do diabo. E a gente faz igualzinho a Adão. A gente não, eles. Faz igualzinho a Adão. Senhor, foi a mulher que tu me deste, foi a serpente, foi o Senhor mesmo que deu a mulher, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tadinho de mim. Sou só Adão. A mulher ficou aí batendo papo com a serpente, eu estava do lado dela, mas eu fingi que não estava ouvindo. Porque o texto é claro, dizer que a mulher virou e deu fruto. Ele estava ali. Mas na hora de bater, só quem apanha é ela. Não. Então, ter essa diferenciação de que nem todo mal é do ação demoníaca. Por exemplo, junto com o neopentecostalismo surgiu algumas linhas, algumas questões teológicas de determinação, de cura, dom disso, dom daquilo. E aí, eu era adolescente quando isso começou a ganhar força aqui no Rio, né? Eu falei assim, gente, mas vamos lá, então, se eu oro e Deus tem que curar, todo crente tem que morrer de quê? Desastre? Porque não pode ficar doente. Doença é a ação do diabo. Concorda? Vai morrer de quê? Então, assim, tem doença que é natural. É natural, o corpo desenvolve. Outras são hereditárias, aí vem a maldição hereditária. Então, para tudo tem uma justificativa que não é bíblica. Então, tipo, quando tem lá o cego de nascença, que ali é onde Jesus trocida a questão de demônios hereditários, maldição hereditária, que ele fala assim, os discípulos perguntam, ainda muito influenciado pelo pedido terrível, Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim? Porque ele nasceu cego. E doença era castigo de pecado. Quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou os pais dele? Aí Jesus fala assim, nem ele, nem os pais dele. Ele nasceu assim para que fosse manifestada nele a glória de Deus. Agora você imagina, num ambiente desse, um pai e uma mãe, né, um casal, descobre que estão grávidos. E aí, na ultra, lá com a translucência no calo, eles descobrem que o filho tem síndrome de Down. Nesse ambiente, me permita dizer, tóxico, de igreja que eles estavam vivendo. Das duas, uma. Ou eles vão estar com as costas muito largas para tomar pedrada a vida inteira, porque nasceu assim porque eles estavam em pecado. Ou eles vão ter que só sair da igreja, daquela igreja pelo menos. Porque não entenderam que aquilo ali nada tem a ver com pecado. Nada tem a ver. Continuando, Jesus concede a todos os crentes autoridade para repreender
e expulsar demônios, dando ordem que eles saiam da vida do outro, óbvio, né? Então, a gente tem autoridade dada por Deus para repreender isso, também está na Bíblia. Não é porque a gente não tem essa prática comum nas nossas igrejas, do culto, né, no momento de culto. Eu já presenciei pelo menos umas 2 vezes, e a gente trata o negócio sem muito glamour, sem muito golpe, né? Inclusive, eu era seminarista sozinho na congregação, eu falei, agora não. Olhei para um lado, olhei para o outro, aquela congregação de idosos que eu falei, gente, o que eu faço agora? Eu falei, vou orar. Senhor, ajuda aí. Tremendo, né? E a congregação era um salãozinho, né? Então não tinha nem para onde levar, e o outro foi na igreja que eu era mesmo. Que aí levaram lá para uma sala e fizeram lá o serviço. Mas não no culto. Até porque não existe espaço na liturgia de culto para esse tipo de coisa, né? É uma coisa atípica, mas nós cremos que ocorre e nós cremos que tem que ser, nós temos inclusive autoridade para expulsá-los. Bom é que não acontecesse, mas se acontecer, nós temos que saber que em nome de Jesus eles vão se retirar. A Bíblia nos orienta assim. Bom, na realidade, essa autoridade de repreender demônios pode resultar em uma breve ordem ao espírito maligno que ele saia. Mas qual é a solução para que ele não volte? Quem pode arriscar aí? Está na Bíblia. Que a pessoa receba o Espírito Santo. Que aí ele passa a ser crente, a habitação do Espírito já não vai ser mais processo. Tanto que a Bíblia diz que quando você expulsa e a casa está limpa, quando ele volta, ele dá a volta com a turma. Arruma mais uns 7 mais bravos. É igual criança quando apanha e vai buscar o irmão mais velho. Aí tá bom, eu saí, mas vou voltar com a galera pesada, né? Como é que é o nome que dá o negócio? Gangue, com a gangue, né? Olha só, deixa eu trazer meu bonde. Então, não dá para aquilo ser um episódio isolado. Aquela pessoa precisa ser acompanhada depois, aquela pessoa precisa ser discipulada depois, aquela pessoa precisa ter um encontro com Cristo. Então, entender o que acontece, como acontece, não é para a gente ser especialista em, né? Mas é para saber como lidar com a situação, não ter um medo desnecessário, não ficar tremendo igual a mim lá na congregação, entender que aquilo é um processo, entender que existem pessoas que estão sob influência dos demônios, mas não ficam lá, né, de fato, externando isso de forma física, mas através das suas ideias, de suas colocações, de conselhos. Às vezes a gente ouve um conselho que é o capeta purinho, através de algumas pessoas. Assim, não é possível. Você não está falando isso não. Às vezes você conhece a pessoa e fala assim, mas isso nem combina com o que você pensa, né? E assim, a ideia é que a gente entenda e se resguarde. Disseram que eu tinha que ter até meio-dia. Vamos ler agora o capítulo que é curtinho e a gente abre para as perguntas, tá bom? Ficou pequeno aqui, deixa eu... Agradeço. Vou contar um pecado para vocês. Eu tenho o caderno 1 e o caderno 3. Não. Aí eu falei, eu vou ter que baixar, né? Eu não ia chegar a tempo. Eu falei, nem se eu comprasse. Aí eu tinha lá no meu PDF de seminário, achei, eu falei, agora. Só vendo o telefone. Vamos lá. Os demônios são seres sobrenaturais, subservientes a Satanás. Ok, até aí a gente viu. Assim como ele anteriormente foram anjos e caíram, uniram-se Satanás na rebelião e foram expulsos do céu juntamente com ele. Quando são mencionados na Bíblia, o enfoque primordial é a posição demoníaca em seres humanos, não crentes. O apóstolo Paulo enfatiza que enquanto os falsos deuses do culto pagão na verdade não existem, existem demônios que são reais e que instigam e propagam tal culto pagão.
Aqueles que participam de rituais pagãos de fato estão prestando culto a demônios e dessa maneira estão orando, ou melhor, operando sob a direção deles. No Novo Testamento, revela várias características dos demônios. Frequentemente, eles se apresentam como enfermidades físicas ou mentais, tais como cegueira, autoflagelo, são associados a eles. Então a gente viu que pode ser, mas nem toda é. Não foi lá da mulher encurvada? Eu acho que eu deixei claro isso. Vamos lá. Os demônios às vezes reconheciam a Cristo como Santo de Deus. Eles temiam e sentiam-se sujeitos às autoridades de Jesus. Além disso, os demônios tinham um conhecimento superior e sobrenatural, força superior e habilidade de predizer o futuro. Os reformadores reagiram fortemente contra o exagero nas práticas e superstições que cercavam os demônios na Idade Média. No final do século XVI, a prática de expelir demônios tinha sido abolida na Igreja Luterana. Embora os demônios continuem a agir hoje, o nível e a severidade de atividade deles descritos no Novo Testamento são únicos. Aquela era, entre aspas, a plenitude dos tempos disso acontecer. A última grande defesa deste mundo contra o Redentor da humanidade. Satanás, por assim dizer, lutou como pôde. Com a ressurreição e o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, o reino de Satanás e dos seus demônios que o seguem foi severamente restringido. Entretanto, Paulo e João advertiram os crentes que no final dos tempos a atividade de Satanás e seus demônios aumentariam. Se levarmos a Bíblia a sério, teremos que levar a sério também o mundo demoníaco. Não pode haver teologia bíblica sem uma demonologia correspondente. Embora os demônios sejam reais e poderosos, não há razão para acreditarmos que possam possuir um cristão. Podemos ser assediados, tentados, acusados pelos demônios, mas nunca controlados por eles. Cada cristão é habitado pelo Espírito Santo. Sua presença garante que estamos livres da possessão demoníaca. O Espírito Santo é mais poderoso do que qualquer demônio que porventura nos assedie. Resumindo, maior que está em nós do que o que está no mundo. E aí, algumas perguntas para a gente refletir. É possível alguém servir aos demônios sem saber? Sim. Como? Fazendo o contrário à vontade de Deus. Quais são algumas características dos demônios apresentadas no Novo Testamento? Quais são as características? Enganador, assassino. Só a característica Dele. Enganador, mentiroso, assassino. E por fim, pode um cristão verdadeiro ser possuído por demônios? Não, porque a casa está cheia. Está muito bem habitada, obrigado. Né? Que é o Espírito Santo, que nos convence da justiça, do juízo e do pecado, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que faz com que a gente entenda quem nós somos e quem Deus é, que nos consola. E aí alguns vão defender a tese de que a Trindade é uma família. Então você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo seria quem? De uma família normal, tradicional. A mãe. E aí você vai olhar o que a Bíblia representa através do Espírito Santo, que a Bíblia apresenta sobre o Espírito Santo, e vai ver que ele é o que consola, ele é o que cuida. Não é característica materna. Porque por mais que a gente tente, a gente não consegue. E aí às vezes a mãe fala e o pai fica chateado. Principalmente quando o pai é muito presente e fala assim: você nunca vai entender, você não é mãe. Aí eu fico assim: mas eu sou pai. Mas é isso, porque tem coisas que só a mãe. Para começar a gestação, já parou para pensar que a mãe fica lá com o bebê durante 9 meses em média? Às vezes nasce igual meu irmão que nasceu de 6 meses, mas assim, em média 9 meses. E o pai só cai a ficha no dia do parto. Aí o pai pega no berçário, quando vai, né? Porque tem pai que nem vai. Aí pega no berçário e fala assim: rapaz, agora eu vou ter que criar isso aqui.
Agora, como é que faz? Eu não sei como é o primeiro. No segundo você vai ver mais um. O primeiro faz, meu Deus. E a mãe já estava com aquilo dentro dela. Aquilo que eu digo, o sentimento, né? Já estava ali, né, sendo preparado. O corpo sofre uma série de mudanças. Os peitos enchem de leite. A barriga cresce, os órgãos se afastam, o útero dilata. Aí vai nascer contração, dor de vida. Tem a dor que é a morte e dor de vida, né? Então dói, e no final da dor tem o filho. Nossa, acabou a dor, mas a alegria de ver aquele rostinho enorme. Quer dizer, eu acho, né? Não sou mãe, segundo a minha esposa, né? Mas, e o pai não, o pai ele tenta participar, mas não consegue, já reparou isso? Chutou, mexeu, aí tu vai lá e ele parou de mexer. Quando tu consegue, num alinhamento de ações, encostar na barriga na hora que ele resolve chutar, é uma alegria. Tu fala, tem mesmo, mexeu. Quando está grandão já quase nascendo, não, aí a barriga está muito grande, dá para ver, né? Dá para ver, né? A barriga ficando quadrada. Mas o Espírito Santo não, é aquele que está o tempo inteiro. A mãe é aquela que está o tempo inteiro ligada ao filho. E consola, e cuida, e orienta com carinho. Concorda? Que bom. Então é isso. Nós temos dentro de nós um Espírito que nos cuida. Experimenta mexer com o filho, para ver a mãe revoltada. É isso que acontece. Experimenta entrar lá, o Espírito Santo habitando em nós. Não consegue. Amém? Perguntas? Epa, beleza, nenhuma. Vamos orar. Como eu falei, o tema é muito vasto e muito complexo. Então, assim, numa aula é coisa de maluco. Então, a gente foi na superficialidade, não deu para entrar, né? Nossa. Mas entendo também que é o suficiente. Pode falar. Só para você ter alguma pergunta para responder, só uma consideração mesmo para você fazer. A gente costuma ouvir muito sobre ações de demônio e tal na vida das pessoas. E tem muita gente também que acredita que eles agem em lugares. Você poderia comentar um pouquinho sobre? Sim, o tal dos demônios territoriais, né? A gente ouve também muito disso, né? E certa vez, recente, alguns anos atrás, um pastor que também é político, fez uma declaração lá na Câmara que ele faz parte, lá no parlamento que ele faz parte, não vou dizer que estou oferecendo. E aí ele falou que a África sofria porque foi o local onde perseguiram e tal, e os escravos foram escravos porque aquele local, aquele solo era amaldiçoado. Isso entra na questão da maldição hereditária, né? Mas hereditária de um povo, né? Não só de uma família. Não tem nenhuma base bíblica para isso, né? A gente não encontra que locais são, né, possuídos por demônio. Eu entendo que tem alguns locais que acabam colhendo frutos de decisões equivocadas, de um histórico muito grande. E se você fosse pensar assim também, como explicar a seca do Nordeste? Num país que sempre foi cristão. Católico, mas cristão. Porque os católicos são cristãos, né? Não sei se vocês sabem, mas o pessoal tem algumas reservas, mas cristão é. Assim como o pentecostal também é cristão. A gente pode não concordar com a teologia, mas no final das contas todos são cristãos. Eles não são protestantes, reformados, nada disso. Então é a mesma coisa. Mas lá tem uma série de problemas históricos. A África é a mesma coisa. Não é porque foi Aí outros vão dizer que ali foi o local em que Caim foi morar.
A gente teve no passado, na história da igreja, e aí a igreja só tem uma, né? Depois teve a igreja católica, foi desdobrando, mas a igreja, a história é única. Que sinal de amaldiçoar a pessoa ser canhota. Outros que o sinal de Caim era ser negro. E graças a Deus que depois caíram, não eles, né? Mas a geração seguinte falou, isso não tem nada a ver. E não é um nada a ver que a gente vê hoje em dia, tipo assim, isso não é pecado. Não, isso não tem base bíblica. Da onde tirou que a marca que é dada lá em Caim era a cor da pele? E aí, viu como vem desdobrando? É a cor da pele, é ser negro. Aonde tem a concentração maior de negros? Na África. A África é amaldiçoada. Eu esqueci o nome que dá, quando a lógica não se aplica, tipo, biscoito de água e sal, então o mar é um biscoitão? Não. Então, assim, é essa lógica que não se aplica, mas existe. Tem uma expressão, se alguém lembrar, me fala, que é justamente por isso, quando você pega dois pressupostos que são verdade, mas a solução não é aquilo. Entendeu? Então, de fato, biscoito, água e sal é água e sal. Mas o fato da água, do mar ser água e sal, não faz dele um biscoito. Então, assim, o fato da África ter problemas sérios não quer dizer que seja amaldiçoada. E outros lugares, né? Enfim, não tem essa... Você não encontra na Bíblia essa não é nem brecha, mas essa indicação de que alguns locais são amaldiçoados por serem aquele local. Pelo contrário, onde você tiver, o local é abençoado. Isso a Bíblia diz. Então, mas eu já ouvi muito também falar disso. Eu lembro também no episódio, quando eu era criança, um coral, o irmão foi um culto ao livre, foi orar e se enrolou na hora da oração e falou para o Senhor para colocar um capeta em cada esquina. Aí ele percebeu. Aí falou, agora coloca 2 anjos, Senhor, repreendendo cada um deles. E aí, obviamente, como vocês estão rindo, todo mundo riu no culto. Não tinha jeito, né? Culto ao livre. Então, às vezes, quando a gente ouve tanto essas coisas, que tem esses atos falhos. Né? Enfim. A gente entendeu o que ele queria falar da esquina, que na esquina, inclusive, à noite funcionava a prostituição. Então, ele falava que ali tinha demônio territorial. Por isso que eu lembrei da história. Demônio territorial ali, porque as pessoas se prostituíam ali, porque aquela esquina, tem uma esquina em Campo Grande que o nome da esquina é a esquina do pecado. Já nem tem mais prostituição lá, mas o nome ficou. Esquina do pecado. Sabe o que tem nessa esquina? A maior Assembleia de Deus do bairro. Mas não mudou o nome do bairro, da esquina, não conseguiu ir. De fato, não tem nada. O pastor faleceu de Covid, né? É até primo do Malafaia, era o Daniel Malafaia. E ele conseguiu dar o nome à avenida principal, mas não trocou o nome da esquina. A avenida principal trocou de nome, passou a ser o nome dele. Tamanha a influência da igreja no bairro. Mas quem olha para a esquina é a esquina do pecado. É esquisito. Acho que é por conta desse... O Brasil ele foi influenciado também com o secretismo, né? Então, assim, as pessoas acabam gostando desse tipo de coisa. É algo que mexe com o imaginário. Então, você ter entre acreditar nisso e estudar, a pessoa vai preferir acreditar nisso. Porque é algo que mexe com o imaginário. Mas não tem base bíblica. Amém? Amém? Douglas? O que essa lição pode fazer para a gente compreender melhor a nossa missão? O que a lição pode nos ajudar a compreender melhor a missão? Assim, eu creio que, primeiro, que as pessoas, em última análise, não são o nosso problema, os outros, porque às vezes a gente acha que são as pessoas, tanto individualmente como enquanto igreja. Fulano está perseguindo a igreja.
fulano não é o fulano. Fulano está sendo usado. Né? Fulano está me perseguindo. Não é fulano que está me perseguindo, ele está sendo usado. E aí, quando eu consigo entender isso, eu consigo, inclusive, orar por essa pessoa. Porque senão eu não oro. E aí eu começo a ter problemas com a minha vida cristã, porque a Bíblia diz para a gente orar, inclusive, pelos nossos inimigos. Né? E aí, isso numa pequena análise, numa coisa maior, enquanto a própria igreja. Saber que essas coisas existem, que a gente não está vivendo também num ponto de fada, e que nada acontece, a vida é bela, né? E todas as coisas cooperam para o nosso bem, não quer dizer que tudo vai ser fácil e simples. Né? No mundo nós teremos aflições, mas achar que não, ser cristão é só vir no domingo, assistir o culto, né? Ter algum tipo de ação, caso você tenha alguma atividade específica que se desenvolva na igreja, sabe, daqui está tudo certo, vida que segue, como se não tivesse ações e um mundo espiritual inteiro, igual que às vezes a gente vai reformado, a gente esquece mesmo. Né? Dessa atividade. Se de um lado supervaloriza, do lado de cá também a gente se subestima. De não é nada, não, sabe, sou eu. Mas entendendo que existe, só que não tem ações sobre a nossa vida. Porque a nossa vida pertence a Deus. Entendeu? E ainda que tenha, tem por permissão de Deus. Como no caso de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal, fazia sacrifício pelos filhos, né, sacrifício mesmo de adoração a Deus. Caso os filhos tivessem pecado, estava resolvido o problema ali. Né? E aí, isso não o isentou de ser provado. Mas ele foi fiel. Porque ele entendeu, inclusive, que o Redentor dele vivia. Ele entendeu que ele precisava perdoar os amigos que zombaram dele. Perdoar a mulher que mandou ele amaldiçoar Deus e morrer. E que é com essa mulher que ele reconstrói sua família. Amém? Numa sociedade em que não deu certo, separa. Imagina, por muito menos a gente está separando. O outro virar e falar assim, aconteceu teu Deus e morre. Está todo ruim, todo estragado, cheio de doença. Mas se tentou alguma coisa, servia a Deus? Tá vendo? Essa mulher não é de Deus para mim. Eu vou separar. E não era. A mulher também estava sendo influenciada. Claro, além de ser influenciada, não é fácil para mulher nenhuma ver a família ser destruída, perder tudo que tem, o marido ficar doente. Demorou, foi muito para surtar também, irmã, né? Vamos combinar. Foi uma situação extremamente levada ao limite. Mas é isso, a gente compreender que existe sim uma batalha espiritual, não no conceito que a gente vê ali de coisa, mas existe ações, existem pessoas que são influenciadas, demônios que se levantam contra a ação da igreja, se levantam contra a proclamação do Evangelho, a própria manifestação da vontade de Deus, e que a gente precisa entender que essas pessoas carecem das suas orações. Primeiro ponto. Segundo, que a gente não precisa temer essas coisas, que Deus está no controle, ainda que o negócio fique apertado. E terceiro, que é o papel da igreja ensinar essas coisas, que as pessoas não precisam ter o medo, mas que elas precisam aprender acerca do que existe para saber como lidar. Porque a gente também tem esse problema, a gente às vezes prefere nem ouvir. Não quero sobre isso não. Quer ver um exemplo? Hoje a lição vai ser sobre o demônio. Aí meia dúzia aqui na madeira. Amarrado, pastor. Entendeu? Porque é algo que, nossa, como assim? Vai falar sobre o demônio. Foi criado por crente. Não fala isso, menino. Que atrai. Não fala isso, menino. Palavra feia. Não, a gente precisa aprender. A Bíblia trata sobre. Né? Inclusive trata de uma forma bem clara. Né? Então a gente precisa entender e saber lidar. A gente não pode ficar um músico de uma nota só, né? É graça, é graça, é graça, é graça. A graça é importantíssima, mas tem todos os outros assuntos que precisam entender para a gente saber, inclusive, por que a graça é tão importante. Amém? Eu tenho dificuldade de resposta curta, não sei se vocês pararam. Mais alguém? Douglas.
Obrigado, irmão Tiago. Reverendo Tiago. Eu vou costumar falar irmão, vou ter que costumar falar reverendo. Não comigo, né? Vai ter... Então, meus irmãos, essa aula abençoada que a gente aprendeu bastante, e que a gente aprenda essas aplicações que o Tiago falou, e que a gente saiba que Deus está conosco, que Deus está no crente, que o Espírito Santo está em nós. Então, meus irmãos, que a gente, quando encarar o mundo, a gente saiba que tem alguém muito mais poderoso atrás da gente, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, agora vamos entrar, vamos encerrar, ok? O CTM. E para quem quiser, temos almoço, uma quentinha missionária que vai ajudar em São José dos Campos e também em Itaipuaçu. Não perca a oportunidade, ok? Ver lá eu creio que a Duda esteja no caixa, para você ver se ainda tem disponível, né? Então, não perca essa oportunidade. E por último, varões valorosos, por favor, nos ajudem a organizar aqui, ok? Para a noite. Um abraço, meus irmãos. Que Deus te abençoe.